Boa noite, pessoal. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Estamos aqui em mais um momento histórico dessa pandemia. Momento histórico das lives, dessas 400 mil lives que estão acontecendo simultaneamente neste momento. Simultaneamente neste momento é muito bom, inclusive. A gente está aqui, com o time completo da Mercearia Campista, 10 anos depois. É possível que as novíssimas gerações não façam a menor ideia, e eu compreendo muito bem isso, não façam a menor ideia do que foi, do que é, do que continuará a ser a histórica e lendária Mercearia Campista, um programa que resolvia todos os problemas do mundo, um programa que vinha e trazia as questões, apresentava as soluções, enquadrava as autoridades públicas e cobrava responsabilidades, enfim. Estamos aqui com o time completo da Mercearia, Ricardo André Vasconcelos, Álvaro Marcos Teles. A gente vai começar nesse esquenta, nessa conversa inicial aqui da Mercearia Campista. Todo mundo me ouvindo? Todo mundo ok? Ricardinho, você me ouve? Estou lembrando de você, rapaz. Agora eu estou lembrando de você, não me toquei na hora que você chamou aqui. Esse rapaz também aqui da sua direita também é o Álvaro, né? Você conhece? É, rapaz, eu nunca mais vi o Álvaro mais ou nesses menos 10 anos. Ele penteou o cabelo hoje, reparou? Ah, por isso. E cadê a toalha que ele usava no ombro? Passei gel. Aqui, ó. Na toalha, no ombro? Ah, tá aí. Tá aqui? Aí. Tá do outro lado. Ele tá fugindo do quadro aqui. É. Isso. Ele tá fugindo. Eu tô tentando sair. Eu não queria voltar. Mas é um prazer revê-lo. Que bacana, pessoal. Todo mundo aqui, eu acho que tá todo mundo aqui, né? Não tá faltando alguém, não? Opa! Time completo. Não, time completo. É aquele rapaz da Copa? Tá faltando alguém? Quem é esse? É aquele rapaz daquele país do lado do Brasil ali? Da Argentina, Caraca, né? é o argentino, É ele, rapaz. Pessoal, cadê vocês, pessoal? Eu fiquei aqui dentro esperando vocês. Cara, tinha esquecido do argentino. Olha ele aí. Completamente. Vocês lembram? Vocês lembram que vocês foram embora? Eu fiquei aqui dentro, cara. Você tá onde, cara? Eu tô no depósito, aqui embaixo. Esqueceram o cara da mercearia? Ficou preso aí 10 anos. Cara. Olha só, naquela época que vocês foram embora, vocês lembram? Vocês fecharam. Sim. Até me lembro que Álvaro me pediu para pegar alguma coisa no depósito. Aí eu desci. Eu não sei porquê, quando eu voltei, queria subir, já estava fechado. Aí liguei para você, Vitor, e você parece que atendeu, mas caiu a ligação e depois nunca mais consegui falar com vocês. Não sei o que aconteceu. Caraca, é verdade, cara. Não passou um zap, nada. Ainda bem que a gente nunca conseguiu vender nada, então eu tive que consumir o que era nosso estoque, né? Mas por sorte tinha suficiente. Então, você tá fortinho, rapaz. Tá bem, foi bem nutrido aí nesses 10 anos. Não, nós estávamos bem provistos, com certeza. Bom, agora sim. Muito bom. Então agora a gente pode conversar. Aquelas garrafas de Chandon, você bebeu todas? Cara, você não sabe as coisas que a gente tem que fazer quando tá passando fome. É incrível. Aquele garrafão de vinho sangue de boi também, bebeu todo? Tudo. Para mim já não fazia diferença, nem olhava a etiqueta, já era tipo vivem, tipo os uruguaios lá na cordilheira. Bom, gente, agora que estamos com o argentino, sim, time completo. Pena que não é uruguaio, cara. Eu pensei que a gente tinha um uruguaio, cara. Não sabia que era argentino, não. É mais ou menos a mesma coisa, né? Paraguai, Uruguai, Argentina, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, tudo parecido. Venezuelano, é tudo igual. Vamos então à abertura solene da Mercearia Campista 2020, a live. Isso aí, vamos lá. Há 10 anos, em um estúdio muito distante, 4 cavaleiros dotados de poderes verborrágicos especiais cuidavam para que nada de mal acontecesse à humanidade. Eram tempos prósperos e seguros. Semanalmente, em uma emissora de TV obscura, de uma cidade obscura, de um país obscuro, eles se reuniam em um programa
para anunciar a palavra e a fé, resolvendo todos os problemas políticos, culturais e econômicos. Por falar em ônus, né, por falar em despesas públicas, eu tenho uma notícia para o contribuinte campista. A gente tinha essa pauta aqui sobre obras, eu me perguntando algumas coisas e perguntei para ele se o valor de 18 milhões para as obras do canal Campos Macaé corresponde exatamente a qual trecho. Então, o que o Estado do Rio de Janeiro fez com 3,8 bilhões de reais dos royalties retirados dos petróleos daqui da nossa região? Não reverteu um centavo para essa região. Eu defendo o fim dos royalties, vou explicitar hoje aqui nessa mercearia. É utilizar o próprio espaço da Praça São Salvador, que é um local estratégico em Campos, como um ponto de desenvolvimento cultural. Mas não demorou para a fama subir a cabeça, e os 4 cavaleiros entregaram-se aos excessos mundanos, aos desentendimentos, à fogueira das vaidades. Paradoxalmente, aqueles que resolviam todos os problemas do mundo não conseguiram resolver seus próprios problemas internos, e o grupo se separou em meio a escândalos e disputas judiciais. O resultado não poderia ser pior. Desprovida dos cuidados dos 4 cavaleiros, a humanidade mergulhou em um período de trevas. Uma sucessão de tragédias se abateu sobre todas as nações, até que o maior de todos os infortúnios, que foi capaz de fechar atividades essenciais como bares e casas noturnas, gerou um clamor popular para que eles superassem as suas diferenças e voltassem em um encontro redentor. Nesse terrível ano de 2020, desde o início da pandemia do coronavírus, movimentos sociais de todas as partes, autoridades e influenciadores digitais, pirralhas e líderes conservadores uniram-se em brados pelo retorno dos nossos heróis. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que eles dominaram o asco e estão juntos novamente para salvar a sua clientela fiel. Com vocês, a live da Mercearia Campista. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Agora sim, oficialmente, com o time completo da Mercearia Campista. Antes da gente entrar de modo mais definitivo na nossa pauta, é preciso registrar que hoje o Brasil passou de 70 mil mortes vítimas da Covid-19. Eu acho que são 70.398 mortes, e eu acho que nada que se faça, nenhuma transmissão, nenhum evento, nenhuma conversa, deve começar sem que a gente faça o devido registro desse momento, não é? Porque não se pode simplesmente ignorar esse fato, né? Então, a gente registra o pesar da mercearia por esse momento que a gente está passando. Vamos voltar a falar de pandemia também, é uma das nossas pautas. E a gente começa tratando desses 10 anos, senhores. Esses 10 anos em que o Gustavo Oviedo, que aliás já tem até pergunta aqui do Zé Henrique Alcântara Melhar, está perguntando por que o Oviedo está imitando o Ariel Palácios. Você vai poder falar sobre isso também. Nesses 10 anos, senhores, que estivemos ausentes, sem cumprir com o nosso papel de salvar a humanidade e opinar sobre tudo e sobre todos,
qual o balanço que vocês fazem da década? Temos aqui como pauta fazer a comparação. Brasil, Estado do Rio e Campos está melhor, pior ou igual do que há 10 anos? Quem quer começar? Vamos começar por país, depois município, depois estado, depois município, vamos, cada um vai misturar as 3 unidades da federação. Olha, não sei, eu acho que podemos começar de baixo para cima, começar do município, estado e país. Até que país é mais polêmico, né? Então, vamos deixar o mais quente para o final. Isso. Campos dos Goitacazes, está melhor, pior ou igual do que há 10 anos atrás? Senhor Ricardo, André, vamos primeiro começar pela voz mais sensata, pelo equilíbrio, né? Pelo nosso correspondente especial ao Diário Oficial, o único homem que vai ao Diário Oficial e traz notícias quentes de lá. Ricardo, continua lendo? Marcelos, o que você viu, o que só você viu, Ricardinho, nesses 10 anos? Foi uma novidade desses 10 anos que em 2016 eu parei de fazer qualquer coisa com comunicação. Fui terminar meu curso de Direito, que terminei essa semana, e não vasculhei mais com tanta frequência o Diário Oficial. Mas a cidade passou por uma transformação para continuar a mesma coisa, só com menos dinheiro. Explicando, a cidade em 2010 tinha muito mais dinheiro do que tem hoje em 2020. Então, para uma cidade sem dinheiro, você exigiria muito mais criatividade dos governantes, o que não aconteceu, né? O eleitor em 2016 votou maciçamente contra a família, o clã que governava a cidade nas últimas 2 décadas, revezamento ali, achando que estava vencida aquela etapa. Elegeu o prefeito Rafael Diniz de primeiro turno, achando que tudo ia ser uma maravilha. Mas não, ele pegou uma banana muito grande, uma redução muito grande de arrecadação e com uma equipe que não teve a criatividade para oferecer alternativas para a cidade. Então, a cidade hoje, 2020, ela, além de ter os problemas que tinha em 2010, ela está mais mal cuidada, a cidade está mais suja, o básico da cidade não é feito, que é a limpeza pública, muito mal feita, o que você vê nas ruas, as faixas de pedestre não estão pintadas mais, não há dinheiro nem para isso. E tem até um grupo de trabalhadores do município que nem recebe salário, porque não só, explicando, falta dinheiro, tem muito menos dinheiro. Só para dar um exemplo, tirei daqui, de 3 em 3 meses, a prefeitura recebe aquele bolo maior de royalties, chamada participação especial. É uma quantia referente aos 3 meses anteriores. É o que dá substância às receitas da prefeitura. Em fevereiro de 2012, entraram nos cofres da prefeitura no dia 10 de fevereiro de 2012, meu aniversário, 188 milhões de reais. Em 2016, na mesma data, entraram 32 milhões de reais, 6 vezes menos. Então, realmente não dá para fazer as mesmas coisas que o governo anterior fazia. Por isso que se exigiria maior criatividade que não tem. Talvez daí que tem essa frustração do eleitor com o atual governo pela falta de criatividade de enfrentar a falta de dinheiro. Muito bem. Senhor Álvaro Marcos. Senhor Álvaro Marcos está sem áudio? Vocês calaram. Isso é censura. Agora... Não. Agora sim? Ele desmuta, eu muto. Pode falar. Agora sim. A Argentina tentando calar o Brasil. Olha que coisa, hein? Sempre. Sempre. Bom, seguindo o raciocínio do Ricardinho, a gente deve lembrar também que em 2010, nosso último ano de surgimento em público, e quando deixamos o argentino trancafiado no depósito, Campos teve 2 prefeitos. A prefeita Rosinha, que acabou sendo afastada, e o cunhado dela, o Nelson Naim, assumiu por um determinado período. Depois a Rosinha voltou
acabou se reelegendo, né, em 2014, e agora, de 2018 para cá, temos o Rafael Diniz, como bem lembrou o Ricardinho, sendo um voto, em sua maioria extraordinária, dos números do quantitativo, de protesto ao garotismo, ao governo anterior que vinha se perpetuando no poder. Agora, a gente nota que, evidentemente, a cidade tem menos recursos, o fôlego financeiro caiu bastante e, consequentemente, as ações sociais foram impactadas de uma forma avassaladora, né? Isso aí a gente pode lembrar a passagem R$1, restaurante popular, enfim. Também concordo com o Ricardo que faltou criatividade, falta criatividade, e agora a gente vive num momento em que o prefeito tenta a reeleição e vai concorrer provavelmente com um dos filhos do casal Garotinho e com um filho também do Arnaldo Viana. Então, a gente, entre os 3 principais candidatos ou pré-candidatos conhecidos até agora, não temos grandes novidades no cenário. Na verdade, são herdeiros políticos de seus pais e avós. Enfim, é um cenário desolador por enquanto. Gustavo Oviedo, nosso Ariel Até Palácio. o cachorrinho está concordando comigo aí. É na sua casa isso, Álvaro? É aqui em casa. Não, o único cachorro que tem aqui sou eu. Vamos lá, Oviedo. Vamos silenciar ele um pouquinho. O Álvaro falou do prefeito Nelson Naim, e que eu me lembre, o prefeito Nelson Naim ganhou um prêmio Olho de Peroba, aqui nesse programa, né? Não sei se vocês estão lembrando. Foi agraciado por essa honraria. Sim. Exatamente. Foi. Nós até dávamos prêmios nesse local. Bom, não tem como discordar de Álvaro e de Ricardo, que há uma questão impossível de negar, que é a queda dos royalties. A prefeitura de Campos foi aumentando seu volume, foi aumentando seu nível de despesas com conformidade com o aumento dos royalties, e que chegaram até um auge em 2014, se eu não estou errado. Na medida que aumentavam os royalties, ia aumentando o nível de despesas, ia aumentando a máquina pública também, e uma das particularidades e um dos problemas que existem na administração pública é que quando depois as despesas diminuem, vocês não têm como fazer, você não tem agilidade para diminuir também as despesas. E isso foi o que o prefeito Rafael Diniz encontrou. Um nível de despesas para um orçamento aproximado de 2,5 bilhões, que foi, acho que, o auge dos royalties, com a queda da arrecadação de participações especiais e royalties, não houve forma de sustentar esse nível de gastos. Já no governo de Rosinha Garotinho, houve 3 empréstimos que foram contraídos para tentar suplementar a queda que estava começando a acontecer. Esses 3 empréstimos nós ainda estamos pagando e vamos continuar pagando durante muito tempo, por conta de que apenas hoje são 10% do que se arrecada de royalties que vão destinados a amortizar essa dívida. Então, quando menos se arrecada, menos esse 10% também diminui. Essa dívida vai permanecer durante muito tempo. Álvaro falou que há uma falta de criatividade. Álvaro e Ricardo falaram que há uma falta de criatividade. Eu acho que é uma forma simpática de dizer que o governo Rafael Diniz não fez o ajuste que tinha que ser feito. Porque, inevitavelmente, e sei que parece antipático,
o que Rafael Diniz deveria ter feito e tinha condições de saber que isso ia acontecer, assim que ele entrou na prefeitura, era tentar ver como cortar e de onde cortar e fazê-lo de uma maneira que seja o menos traumática possível. Infelizmente não fez isso. Não sei se pensava que em algum momento a situação ia mudar, os royalties iam voltar a aumentar. Tentou manejar esse nível de despesas com a mesma quantidade, com a mesma estrutura, sem modificá-la. E o que está acontecendo agora é um empobrecimento geral em todos os níveis, na qualidade dos serviços de todas as repartições públicas, como o Ricardo falou em relação a ruas e a coleta de lixo, por exemplo. Então, me parece, só para terminar agora o ponto, o próximo que vai vir vai ter que se enfrentar a uma coisa que é muito antipática, mas que é o ajuste. E o ajuste, quando chega, ele se faz na marra ou se faz de forma pensada. Quando se tenta adiar isso ou tenta se negar isso, a coisa vai ser feita na marra. Muito bem, os senhores já deram uma boa panorâmica aí, também não vou me alongar muito nesse ponto. Acho que a panorâmica que vocês já deram sobre a situação da arrecadação municipal e essas questões todas, só adicionaria, ou colocaria de modo tangencial o que vocês já pontuaram, primeiro uma mudança de perfil político, né? Eu discordo um pouco do Oviedo no que diz respeito a essa receita, né? Essa receita de ajustes. Eu acho que o governo Rafael Diniz cortou muito. Agora eu acho que cortou mal, né? Talvez seja isso que esteja sendo pontuado aí pelo Ricardinho e pelo Álvaro, né? E isso talvez tenha um pouco a ver com a mudança de chave política que a gente experimentou nesses últimos 10 anos aqui, né? Porque a gente passou de um governo que era extremamente vinculado às camadas populares, né? Muitos dirão que é um modelo populista, um modelo que gasta de modo desbragado, descontrolado, né? Para fazer frente a projetos muitos legítimos, outros não tão legítimos assim, para um outro modelo muito mais técnico, né? E é um modelo realmente que eu não vejo resultado político nesse tipo de modelo, porque eu não consigo ver uma prefeitura, um governo, uma atuação política como algo empresarial ou técnico, né? Talvez seja essa criatividade que esteja sendo dita aí por Ricardinho e por Álvaro, né, no sentido de dizer que eu acho que as camadas populares se ausentaram ou foram ausentadas das decisões políticas, né, elas se tornaram muito mais tecnocráticas, muito mais restritas a um grupo pequeno, né, e eu acho que não é assim que se faz política e não é assim que se deve gerir um município. O resultado disso não apareceu de modo muito contundente, né, claro, considerando toda a realidade política, a realidade econômica que a gente tem, que realmente é muito mais complicada do que a que a gente tinha 10 anos atrás. Mas eu também adicionaria só mais um elemento rapidamente, para a gente ter tempo de falar das outras instâncias também. A gente tem muitos problemas para resolver nessa noite aqui ainda. Acumulamos problemas por 10 anos. Foram 10 anos. 10 anos de acúmulo, né? Isso que dá para mas eu adicionaria alguma coisa que está fora do poder, das estruturas de poder, que é alguma coisa também que se alterou aqui em vários lugares, mas aqui também nos últimos 10 anos, que é o crescimento de coletivos culturais e coletivos políticos também. Vamos lembrar que em 2010 a gente ainda estava, no plano econômico, saindo daquela grande crise de 2008, mas no plano político começando a haver uma efervescência que ia ter desdobramentos né, para vários espectros ideológicos, inclusive, aproveitamentos para várias inclinações, e que viriam a dar nas jornadas de 2013, de consequências muito complicadas, que a gente poderia falar em outro momento, enfim. Mas aqui também começaram a ver, né, eu lembro que a gente falava nos programas dos movimentos dos cabruncos livres, lembra que a gente falava muito de um movimento de rua aqui, e eu acho que isso foi um dado legal, assim, nessa última década, a gente começou a ter aqui um crescimento muito grande de mobilização de vários movimentos sociais, de vários coletivos. Eu acho que isso é um fator importante para a cidade também, para a gente não ficar olhando a cidade somente pelo viés do poder, né, do alto, olhando a cidade também de baixo para cima. E no Estado, senhores, no nosso glamuroso, resistente,
Maravilhoso, estado do Rio de Janeiro. O que aconteceu na última década? Vamos fazer o mesmo circuito com Ricardinho, Álvaro e Gustavo? Eu acho que Álvaro queria falar alguma coisa antes, que tinha levantado a mão aí. Álvaro quer falar em Campos ainda? Não, Álvaro não, Ricardo, desculpa. Ricardo? Ricardinho, Campos ainda. Só para colocar dois itens a mais. O prefeito Rafael Diniz fez tantos cortes, cortou onde mais doeu nos eleitores, que foi o cheque cidadão, que era uma bagunça, não tinha auditoria, as empresas chegavam lá com as faturas, a prefeitura pagava, quando pagava, tanto que algumas empresas de ônibus viviam em greve, cortou no restaurante popular. São dois cortes que foram muito traumáticos para a população. Ele teve coragem de fazer esse corte, porque a intenção dele, ao meu entender, é preparar a cidade. Tanto que uma vez eu fiz uma crítica a ele, e ele estava preparando a cama para os garotinhos voltarem em 2020 e fazer a mesma bagunça de novo. Esse governo trabalha muito para dentro, está organizando a prefeitura, e não tem ganho político por isso. E só mais uma coisinha sobre a eleição. Então, nós temos a eleição pela frente. 3 candidatos mais fortes, que é o atual prefeito, e 2 filhos. Um filho de Arnaldo Viana, outro filho de Garotinho. Um se esteia na popularidade do pai, mas quem vai mandar é a mãe. O outro se baseia na popularidade da mãe, mas quem vai mandar é o pai. Ou seja, o filho de Arnaldo, que é o Caio Viana, ele quer ser prefeito contando com o apoio do pai, que é muito popular, mas quem vai mandar no governo é a mãe, é Hilton Viana. E o Vladimir Garotinho está contando com a popularidade da mãe, que é muito grande, mas quem vai mandar é o pai, que é o Vladimir Garotinho. Quer dizer, vamos estar na sinuca de bico, dia 15 de novembro. Eita, parece que nada mudou de muito significativo até então, né? Estado do Rio, senhores. Vai voltar a dormir nesses próximos 10 anos. A gente pode fazer uma mercearia de 10 e 10 anos. 2030 estamos aí. Pessoal, já não tenho tanta comida assim, eu não vou aguentar 10 anos. A gente vai poder tirar o Oviedo jogar alguma coisa ou não? A gente reveza, deixa que eu vou para aí agora. Tá bem. Então, senhores, estado do Rio de Janeiro. Quem começa? Ricardinho de novo? O estado é muito interessante, porque até pouco tempo o segundo estado da federação, né, mais importante, o estado cultural ainda é o mais importante, né, é o capital do país, desde do Brasil colônia, Império, Primeira República, Segunda República, e é um estado que teve 5 ex-governadores presos, os 5 últimos ex-governadores foram presos no último ano, nos últimos 2 anos, né? Todos por causa de corrupção. Teve o Moreira, teve o Garotinho, teve a Rosinha, teve o Cabral e teve o Pezão, e brevemente teremos o Itzel também, poderá ser preso também, porque, por incrível que pareça, pelo que está acontecendo, está se vendo até agora, ele cometeu as mesmas falhas, os mesmos caminhos que o governador Cabral cometeu. Tanto que hoje, na data de hoje, o secretário de Saúde, mesmo secretário de Saúde do governo do Itzel, foi preso em casa com 6 milhões de reais em dinheiro. O secretário de Saúde, em plena crise, em plena pandemia de coronavírus, desviando o dinheiro da saúde, e um governo que foi eleito justamente naquela onda do poder judiciário, que era o único poder capaz de acabar com a corrupção, na onda do humorismo. Não é humorismo, não, pode ter até humorismo, né? Do humorismo do Sérgio Moro, o Itzel que ninguém conhecia, há 15 dias antes da eleição, ninguém sabia quem era o Itzel. Eu não sabia quem era esse cara. E 15 dias antes da eleição, o cara pulou e ganhou a eleição na carona lá do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, senador e tudo mais. Quer dizer, e o Estado, economicamente, continua falido desde aquela época. Quanto mais o petróleo, desde de ser a principal riqueza econômica do Estado, quer dizer, o Estado vai empobrecendo cada vez mais, e tem o nosso eleitor, nós eleitores do Estado do Rio de Janeiro, temos dedos podres para eleger governador. Elegemos mais um governador podre, cheio de enrolo, cheio de confusão.
além do governador, não é só o governador, tivemos a cúpula da Assembleia Legislativa presa por corrupção, tivemos 6 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas, aquelas pessoas que são pagas, que têm um cargo vitalício, para vigiar o dinheiro público. 6 dos 7 foram presos por corrupção. O Estado do Rio é difícil de sair desse redemoinho que a gente entrou de corrupção. Muito bem, seu Álvaro Marcos. Então, Ricardinho lembrou muito bem. Foram vários e vários ex-governadores presos recentemente e um já caminhando para Bangu. Daqui a pouco vai ter que ter uma ala só para ex-governadores, né? Um pavilhão RJ ex-governadores, para caber todo mundo lá. Em 2010, a gente tinha o Sérgio Cabral, né, no auge. Depois veio o Pezão, eleito com a força da máquina, e era o vice do Cabral. E aí, de forma surpreendente, surge o Wilson Witzel, enfim, que ninguém sabia quem era, ninguém conhecia. Wilson, não conhecia, não sabia falar o nome até. Exatamente. E ele tinha 1% de intenções de votos no início da campanha. Na semana da eleição, ele não passava de 5%, 6%, e acabou disparando nos últimos 2, 3 dias, realmente um fenômeno inexplicável. Nunca vi algo parecido. Enfim, talvez haja aí um grande mistério que explique essa ascensão do Witzel tão rapidamente. Um negócio impressionante. Pois bem, agora ele está totalmente enrolado, né? O ex-secretário de Saúde foi preso hoje com módicos 6 milhões de reais, um troquinho, uma bobagem. E ele está rebolando para não sofrer um processo de impeachment e, consequentemente, ver o sol nascer quadrado. Seria uma tragédia para o Estado do Rio, mais um governador preso. Parece que para você ser preso, você precisa ser governador. É governador, logo, cadeia. É um negócio impressionante. Ricardinho lembrou bem também da Alerj. Muitos deputados, inúmeros deputados, acabaram presos. Pessoal do Tribunal de Contas, enfim. Quem tinha esperança que o governo Witzel fosse trazer um ar de renovação, um ar de seriedade, né? Ele é um ex-juiz, tinha toda uma pompa e circunstância, está se decepcionando e vendo que realmente não é nada disso. Agora, o que chama a atenção também, pegando até o gancho do Vitor em relação a governos mais populares e governos que olham mais para a população, enfim, que tem projetos sociais mais firmes, mais sólidos e mais contundentes, a gente não vê isso no governo do Rio de Janeiro, né? Veio de Sérgio Cabral, passou por Pezão, funcionalismo ficou sem receber 4, 5 meses com Pezão, corre o risco de acontecer a mesma coisa agora, mais para o final do ano no governo Witzel. Enfim, as trágicas cenas se repetem, e esse não é um vale a pena ver de novo. Mas é impressionante como que nesses 10 anos, um estado potente como o Rio de Janeiro, um estado que já foi importantíssimo no cenário econômico do país, acabou naufragando no mar de corrupção. Que não começou, evidentemente, de 10 anos para cá. Mas a coisa só foi piorando. Completamente, em alguns momentos aqui deu uma picotada. Não sei se o Gustavo pode dar uma avaliação melhor aí das nossas condições. Não, tá bem aí, Gustavo? Não, saiu bem. Rola a bola para ele também. Então fui eu. Não, fui eu. Então foi a minha internet aqui que deu problema. Vamos lá então, Gustavo Oviedo, Estado do Rio de Janeiro. Não pode ser muito diferente, minha opinião também. É uma tragédia o que Rio de Janeiro vem acontecendo nos últimos tempos. De todos, o Álvaro falou que é uma tragédia ter um outro novo, mais um governador que poderá ser preso por corrupção, mas na verdade a tragédia é prévia. A tragédia é o que esses governadores fizeram para merecer a cadeia, né? É bom lembrar o que o secretário de Saúde foi pego hoje com 5 ou 6 milhões de reais.
e o processo de impeachment que o Witzel está respondendo, ou vai responder, tem a ver com uma mega licitação de construção de hospitais de campanha, que foi uma coisa grosseira no desfalque, no roubo. Foi uma licitação relâmpago de quase R$1 bilhão para a construção de 7 hospitais de campanha, dos quais um só chegou a funcionar, que é o do Maracanã. E nós aqui, como campistas, sofremos isso, vimos a construção da estrutura do hospital de campanha aqui. Eu cheguei a suspeitar que essa construção dessa tenda enorme, cheguei a colocar até no Facebook, não perseguia outra finalidade do que fazer algum tipo de falcatrua, porque lhe foi oferecido ao governo do estado outros tipos de prédios, já com instalações que podiam atender e podiam funcionar como hospital de campanha de forma muito mais rápida a sua implementação, e eles se negaram e queriam montar essa estrutura que foi a mesma estrutura que montaram nas outras cidades. Evidentemente o plano já estava definido desde o começo. A ideia era gastar a maior quantidade de dinheiro possível nessas estruturas e tirar a diferença daí. E evidentemente isso aconteceu. Agora nós temos uma estrutura aí que vai ficar não sei quanto tempo até que ela seja desmontada, mas enquanto isso permanece aí como mais um monumento à corrupção, nesse caso um monumento à corrupção do Estado, né? E bom, só lamentar esse nível de governança fluminense que nós temos, e talvez começar a se indagar de onde vem tanta, o porquê vem tanto desfalque com dinheiro público, tanta corrupção, né? Ricardo falou sobre as instituições que supostamente deveriam cuidar e deveriam fiscalizar, como são a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas, e a gente vê que, na medida que a República vai construindo institutos, instâncias de controle, essas instâncias também vão sendo corrompidas. E cada vez precisamos ter mais instâncias, umas sobrepondo-se a outras, para que possam controlar as anteriores. É realmente incrível, é realmente incrível. A única explicação que eu posso ter em relação a isso é uma coisa que também acontece aqui em Campos, que tem a ver com os recursos. Os recursos que chegam fácil, acho que são muito fáceis também de serem desviados. Porque Rio de Janeiro recebe parcelas de royalties e participações, não sei se participação especial, talvez Ricardo aí possa me esclarecer, mas recebe recursos de petróleo muito fartos, e nós vemos que tanto a nível municipal quanto a nível estadual isso abre o olho gordo dos governantes, né, para a corrupção. Enfim, o que a gente pode esperar do futuro é simplesmente que a democracia, a república e a justiça funcionem, depure como tem que depurar, que venha o processo de impeachment do governador e que venha o próximo. Ok, muito bem, senhores. Estava me lembrando aqui, há 10 anos o governador, me corrija se eu estiver errado, era o Sérgio Cabral, não é isso? Que estava sendo reeleito para mais um mandato em 2010. Isso, exatamente. Ele mesmo. E é impressionante, porque hoje, se a gente falar de como que era aquela época, né, confrontando com hoje, assim, pode parecer muito estranho, porque a imagem que as pessoas, sobretudo quem está começando a acompanhar a política agora, a imagem que se tem do Sérgio Cabral o Sérgio Cabral preso, condenado quase que o resto da vida, né? O Sérgio Cabral do guardanapo, né? Agora, o Sérgio Cabral naquela época era o queridinho das elites, era o queridinho inclusive da grande imprensa carioca, era que frequentava, assim, era muito bem quisto, tanto tinha uma ótima imagem, inclusive, a imagem que se tinha, inclusive do momento político e o momento até econômico
do Rio de Janeiro naquele momento era muito alvissareiro. Era o estado que ia ter as Olimpíadas, né? Era o estado que estava bombando de empregos, inclusive, fruto do desenvolvimento da indústria do petróleo, era daquele tipo de política que se tinha naquele momento, era o estado que tinha muito emprego na indústria naval, né? muito estaleiro voltando, reabrindo, né? Ainda tinha a construção de portos, enfim, você tinha uma expectativa ali naquele momento muito grande, né? Era um cenário muito otimista até para aquele momento que se tinha, e aconteceu o que aconteceu, essa tragédia toda que mergulhou o Rio de Janeiro depois disso, né? Até as mais doces ilusões se mostraram complicadas, né? Inclusive a questão das Olimpíadas e tudo que envolveu a escolha da cidade, né? A própria trajetória do Sérgio Cabral, que se mostrou, enfim, uma trajetória muito distante daquilo que a gente espera que seja a trajetória política, né? Enfim, foi realmente uma tragédia absurdo o que aconteceu no estado do Rio nos últimos 10 anos, né? Mas, curiosamente, Vitor... Brasil. Vitor, Oi. não, só para apontar uma coisa, você falou... Oi? Você falou sobre o governador Cabral e o auge de popularidade, como ele era o queridinho. Mas também nós temos que apontar a contradição, né? O governo dele foi, em alguns pontos, foi muito positivo também. Por exemplo, na questão das UPPs. Ele chegou a controlar as favelas, controlar a favela no sentido de implementar um projeto de segurança que não seja invasivo, que não seja repressor e que parecia que ia dar certo, né? Eu queria apontar isso também, essa contradição entre a corrupção de Sérgio Cabral também. Eu devo estar com um problema aqui na internet, aqui da minha residência. Para mim picotou bastante, Gustavo. Não sei se para todo mundo está legal. Eu não entendi essa pergunta. Você fez uma pergunta, Gustavo? Isso? Não era uma pergunta, era um comentário apenas sobre a contradição de Sérgio Cabral com o fato dele, ao mesmo tempo que foi muito corrupto, ter feito talvez um dos melhores governos dos últimos tempos no aspecto estadual. Não sei se vocês concordam com isso. Beleza. Eu estou com alguns problemas aqui, mas eu acho que você concluiu aí, né? Vamos lá, Brasil. Vou dar uma circulada aí pelo Brasil de novo, Ricardinho. Eu de novo? Eu começo de novo? Isso. Vamos dar uma invertida nisso? Vamos dar uma invertida. Vamos inverter? Vamos inverter? Vamos. Começa o Pedro. Governo... Começa assim. Isso, anti-horário. Bom, governo federal. Governo federal... Então começo eu, é isso? Tá, começa você. Isso. Bom, senhores e senhoras da clientela mercearística, Brasil é muito complicado. Isso vale para todas as instâncias que a gente conversou aqui. É claro que a gente deu pitacos superficiais em alguns aspectos que nos chamaram a atenção nesse período. Quase sempre a gente é levado a falar um pouco mais em aspectos políticos e aspectos econômicos, né? Agora, no Brasil, assim, acho que parte do que a gente disse, do que a gente falou sobre tragédias locais aqui, é também repercussão da tragédia nacional, né? Se a gente pegar o Brasil há 10 anos, o cenário era muito diferente, né? O cenário do Brasil há 10 anos era um cenário de um país que vinha no auge de uma trajetória que, reconheça-se, havia sido inaugurada, no mínimo, lá a partir da Constituição, da redemocratização, depois com alguns governos mais responsáveis. Então não vamos atribuir somente àquele momento específico de 2010 essa construção, né? O Brasil em 2010 estava colhendo frutos da construção de uma redemocratização e da construção de um Estado um pouco mais socialmente mais justo, né, que vinha desde final dos anos 80, com a Constituição sendo construído, né? Então é um país que havia tirado a sua população da miséria, hoje é um país que retornou ao mapa da fome,
É um país que estava em 2010 na 73ª posição no ranking do IDH, hoje está em 79º, né? Era um país que descobriu o pré-sal, era um país que tinha perspectivas de crescimento e de investimento desses recursos para fomento da indústria nacional, inclusive com uma política de compras nacionais, né, como eu tinha dito com relação ao estado do Rio de Janeiro, por exemplo, fomentando a indústria naval, no caso brasileiro. Era um país que gozava de certa estabilidade política, por incrível que pareça, em 2010, né, quando muita gente imaginava que um governo de esquerda iria dar cambalhota no país, ia dar um cavalo de pau, uma reviravolta. O que se teve foi um governo de conciliação nacional, né? Então era um país que vinha de uma certa estabilidade política, inclusive de uma estabilidade que vinha de uma boa transição que havia ocorrido do Fernando Henrique para o Lula, né, uma transição muito civilizada, entre polos opostos na política, mas com institucionalidade correndo de modo respeitoso. Então, era um país que estava olhando para si, com uma política internacional muito mais altiva, se relacionando de modo altivo com os nossos vizinhos, inclusive com a Argentina, aí do nosso Ariel Palácio, se relacionando de modo altivo com toda a África, que hoje é uma coisa esquecida do mundo, né, que voltou a ser esquecida para nós também aqui no nosso noticiário, nas nossas relações internacionais, né? Então era um país que tinha uma outra noção, em termos de inclusão, né, inclusão de pautas das minorias, de pautas identitárias, de políticas públicas, de uma série de questões. Era um outro momento, né, extremamente diferente, até que a gente veio para o momento atual em que a gente vive uma calamidade, uma tragédia política, uma tragédia sanitária, uma tragédia econômica, né, uma situação extremamente drástica, né, com sérias ameaças tanto às liberdades individuais quanto às liberdades democráticas de modo mais amplo, uma tragédia na condição, até para padrões liberais, né, até para os que votaram somente no Paulo Guedes, eu imagino que estão decepcionados também, né, os limpinhos que não votaram no Bolsonaro, mas votaram, esses já estão, até para isso já está caindo a ficha. Então, o balanço é terrível dessa última década com relação ao nosso querido Brasil. Indo de trás para frente agora é o Gustavo Oviedo, né? Bem, vamos lá. É verdade, eu acho que esse governo e esse presidente é indefensável, né? Acontece o seguinte, nós não temos que perguntar, Vitor fez um contraste entre como era o Brasil 10 anos atrás e o governo Lula e como é o governo, a realidade hoje, mas eu acho que a gente tem que se perguntar também o que foi que aconteceu, né? É uma coisa que eu me pergunto, por que e como se deu essa virada? Essa virada do eleitorado que passou de escolher durante 4 períodos consecutivos o PT a escolher o Jair Bolsonaro. E eu digo isso, eu não votei em Bolsonaro, eu me considero um liberal, mas não tinha condições de votar nessa pessoa, porque eu não respeito ele como político, não o considero capaz de levar adiante sequer a reforma que supostamente ele tinha abraçado nos últimos tempos. Não acreditava nisso, mas também eu não respeito como indivíduo. Acho um sujeito bastante limitado. Me surpreende, como liberal, me surpreende outros liberais que tenham acreditado que ele era capaz de construir algum tipo de projeto transformador para que corresponda a essa ideologia. Mas o que eu quero frisar é o seguinte: nós não podemos pensar que Bolsonaro caiu do céu, que
de repente começou a governar o Brasil sem pensar que grande parte do eleitorado votou nele, como votou em Wilson Witzel, como votou em muitos outros, porque estavam de alguma forma decepcionados com a velha política. E aqui não me refiro especificamente ao PT, acho que grande parte da população estava decepcionada com toda aquilo que eles chamavam a velha política. E me parece que é necessário fazer esse tipo de análise, esse tipo de raciocínio para pensar, bom, alguma coisa aconteceu para que o povo brasileiro tenha caído tão baixo de votar em uma pessoa como Bolsonaro. Se nós não fazemos essa análise, vamos cair ou na desqualificação da população, dizendo o povo virou idiota, ou viraram estúpidos, ou é a classe média, ou não sei o quê, uma análise que acho muito simplista, ou não vamos chegar a uma solução correta. Então me parece que temos que analisar isso. Para mim foi fundamental a crise econômica que começou a partir de 2013, 2014, e também os casos de corrupção que começaram a aflorar, que começaram a aparecer. Isso aí provocou essa mudança no eleitorado, e me parece que isso deve servir como um chamado de atenção aos velhos políticos, porque eu continuo achando que a velha política é a política que tem que ser feita, a política do consenso, a política do diálogo, a política das boas maneiras. Só que essa política ficou associada também ao roubo, também à desfaçatez, também às falcatruas e também à imperícia econômica. Então, temos que voltar à velha política, temos que voltar aos verdadeiros políticos e temos que voltar a acreditar na honestidade das pessoas. Quem segue? Opa! Sim, Álvaro Marcos. Euzinho agora? Então, vamos lá. Eu discordo do ouvido no aspecto de voltar... Oi, estão me ouvindo? Estamos. Me ouvem? Sim, tranquilo. Então, eu discordo do ouvido nesse ponto da velha política, no seguinte aspecto. Talvez até justamente em relação a isso, que a velha política remeta a determinadas práticas condenáveis. Estou muito mais por esse final da tua fala, ouvido, da gente acreditar que existem sim políticos honestos, políticos capazes, e talvez uma nova geração de políticos esteja surgindo em relação a isso. A gente tem deputados interessantes, deputados federais interessantes, a gente tem senadores interessantes, enfim, acho que a gente tem, não sei se é exatamente uma nova geração, mas a gente tem perspectivas interessantes, como já teve, inclusive, para o governo do Estado nas últimas eleições. Infelizmente, na minha concepção, quem tinha maior capacidade, enfim, quem enxergava o cenário político, econômico, cultural, de uma forma mais abrangente, mais aprofundada e, na minha visão, mais honesta também, acabou não se elegendo. Em relação de 2010 para cá, foi queda livre, né? Isso aí é fato. O Brasil era governado pelo presidente Lula, depois veio a Dilma, depois veio a Dilma de novo, depois o Temer acabou ocupando a cadeira de presidente, e aí a tragédia maior foi a eleição dos Bolsonaro, que o Jair foi eleito presidente, o Flávio foi eleito senador e o Eduardo foi eleito deputado federal. Então fomos triplamente aviltados, né? Mas, enfim, também acredito que houve um voto de protesto considerável. Nesse aspecto, é até semelhante à eleição do Rafael Diniz aqui em Campos. A maioria da população, pelo menos, entendeu que tinha que tirar os representantes do garotismo. Na eleição federal, também, mais ou menos isso.
né? Não vamos votar no PT, nem na esquerda, porque a nova geração, o novo, o Messias é o Bolsonaro. Enfim, e assim se apresentou. Mas se a gente analisar um pouquinho, o Bolsonaro era deputado há quase 30 anos, era uma figura apagadíssima no Congresso Nacional. Os 3 filhos já eram políticos profissionais há muitos e muitos anos. Também figuras apagadas no cenário, apagadas aos nossos olhos, né? Pelo menos, porque eram figuras bem ativas nos bastidores da política, digamos assim. E agora, hoje em dia, eu já vejo gente, e há um bom tempo atrás até, com saudade do vampirão, com saudade do Temer. Volta, Temer, fica, Temer. Você vê a que ponto a gente chegou, hein? Ricardinho, é contigo. Como o Álvaro falou, o Bolsonaro está há 30 anos na política, né, no baixo clero da política, sempre muito insignificante, mas sempre quando ele abria a boca, ele demonstrava o que ele era. Ele sempre foi misógino, né, tem aversão às mulheres. Ele disse para a deputada Maria do Rosário que ela não merecia ser estuprada, que era feia. Disse que ele tinha feito 4 homens e deu uma superregada e fez uma mulher. Ele é homofóbico, disse que preferiria ter um filho atropelado e morto do que um filho viado. Ele é desumano. Ele disse que queria que a Dilma, no dia do impeachment, morresse de câncer ou de infarto. No dia da votação pela recepção do processo de impeachment, ele fez uma homenagem ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é o único militar brasileiro condenado pelo STF por tortura. Então, ele não enganou ninguém. Ele é aquilo que ele é. Agora, o que mais me assusta até hoje, é que ele despertou no brasileiro um sentimento escondido de maldade, de preconceito, de conservadorismo, daquele modo, como dizia o Gilberto Freire. O Brasil não tem conservador, tem gente atrasada. Ele despertou... Reacionário, né? Reacionário. Reacionário nesse sentido. É de gente atrasada. Porque ele tá conseguindo fazer que o Brasil sofra um retrocesso civilizatório, que eu não sei como é que nós vamos repor isso depois. Em quantos anos vamos repor isso depois? Veja o exemplo do meio ambiente. O ministro diz, vamos passar de boiada essas reformas todas, enquanto o povo está falando em Covid. Tem um ministro da Saúde que não tem ministro da Saúde até hoje, que é um general, um coronel reformado. Hoje nomeou o ministro da Educação, não tem nada contra o evangelho, contra a religião. Vamos ver o que ele vai fazer. Os ministros são empregados dele, fazem o que o presidente quer. Agora, isso que eu estava falando, que o que me assusta é ter o brasileiro, a maioria, porque dos eleitores, 57 milhões votaram nele. Agora, 84 milhões não votaram nele. Se somamos os que votaram no Haddad, se não foram votaram nulo e brancos, é 84 milhões. Então, ele tem aquele nicho dele ali de 30 milhões de votos. Deve ter diminuído, porque eu não acredito que ele tenha conseguido angariar mais votos. Agora, quando eu vejo essa questão, quando o brasileiro, muitos, né, que votaram nele, os que acompanham até hoje, se identificam com ele, eu me lembro daquele filme que o Bill deve ter gostado muito também de ter visto, do Oliver Stone, o filme Nixon, com Anthony Hopkins. Na cena final em que ele vai... Ele sempre rivalizou com o Kennedy, né? Ele vai deixar a Casa Branca, ele olha a galeria dos retratos. Ele olha para Kennedy e diz assim, o povo olha para você e vê o que eles querem ser. Olham para mim e veem o que eles são. Acho que essas pessoas que votaram em Bolsonaro viram como esses tipos de brasileiros são. Eles são assim. Infelizmente, nós temos que admitir o que nós somos, né? Nós não somos aquele povo cordial, como dizia o Buarque de Holanda, cordial no sentido de coração e de amigável, amistoso. Acho que é isso que a gente tem que se tocar também. Outra questão, que a gente não resolve essa questão em 10 minutos. A pergunta que se fica sempre, quem elegeu o Bolsonaro? Foi o petismo ou foi o antipetismo?
eu entendo que foi um antipetismo. Já me acusaram várias vezes, vocês elegeram o Bolsonaro, e vocês não quiseram ter o outro candidato. Pô, se o PT tem uma quantidade de eleitores bem maior, o vice tinha que vir de outros partidos. É como fazer como Ciro Gomes, que foi para Paris, entre o primeiro e o segundo turno, Fernando Henrique desapareceu, mas isso não impede que se faça hoje uma frente democrática contra o Bolsonaro, para diminuir os danos que esse governo e esse presidente estão causando ao país. Eu aceito até o Coronel Ciro, já acho ele simpático, mas tem que ter uma frente para enfrentar o Bolsonaro. Ricardinho estava falando, eu estava lembrando que há 10 anos você já... Oi? Hoje a gente tem discurso contra um horror. Senhores, pode repetir, Vitor, pode repetir que caiu. Uma hora de live, né? Temos... Oi? Pode repetir o comentário, porque não se cortou. Estava dizendo que a gente já está com uma hora de live, vamos caminhando para o final aqui, mas vamos tratar ainda um pouco dessa pandemia, tratando assim muito rapidamente numa rodada aqui, sobre o que a gente imagina do pós-pandemia. Assim, a gente da mercearia que costuma resolver todos os problemas do mundo e acertar prognósticos importantes como a previsão do tempo de Ricardinho sobre as chuvas do verão e as mangueiras cheias, né? O que vai acontecer com a gente, Ricardinho, depois da pandemia? Sei lá, não sei se a gente vai ficar mais próximo ou mais separado, né? Uma coisa é certa, a internet vai ganhar muito mais musculatura, né? E com o e-commerce deve crescer muito mais. Com isso, o desemprego local vai ser uma coisa fabulosa. Se hoje temos 13 milhões de desempregados, pode calcular bem mais. Porque a gente aprendeu, né? A gente a comprar. Muita gente aprendeu a fazer isso remotamente e vai causar muito desemprego. E também vai ser um grande desafio para as plataformas manterem um nível de segurança aceitável e condizente com o número do volume que deve aumentar disso. O que me preocupa mais é o ser humano, né? Se o ser humano vai ficar mais distante do outro, se ele vai continuar se abraçando, se beijando, dando a mão, ou vai ficar assim, meio afastado, vai fazer tipo japonês. Isso aí. Bom, posso falar? Antes de passar, por favor, vou perguntar para o Gustavo se ele está com acesso aí para conversar, para ver quem está conversando aí também no chat, para ver se a gente registra a participação do pessoal, né? Aqui na minha página do Face, além do Zé Henrique, que eu já comentei aqui, teve a Carla Cardoso comentando que era o melhor programa da TV Campista, e teve o Gustavo Sofiati perguntando se essa primeira questão, aquela que a gente fez lá no início, na primeira ele fala que eu tenho uma fama de plagiador. Obrigado, né? Fico encantado com o seu comentário carinhoso. Essa primeira questão, por exemplo, você fez a partir da pergunta daquele cara que liga para todo mundo para desejar feliz aniversário, melhorou ou piorou? Eu acho que ele está se referindo ao Suledil Bernardino, né, que tem o costume aqui em Campos de ligar para as pessoas no aniversário, perguntar se melhorou ou piorou, e aí ele está... Sabe-se lá que tipo de substância etílica que Gustavo já consumiu até esse momento para fazer essa ligação entre a nossa pauta e o Suledil, mas enfim, obrigado, Gustavo, assim mesmo. Eu não sei se vocês estão com participação aí também nas suas páginas, né, queiram registrar, e no chat também aí do StreamYard, que estou vendo que tem participação aí também, quem puder ler para a gente. Álvaro, Marcos. Então, aqui quem está curtindo a live, Antônio Filho, um abraço para ele, Vaguinho Barroso, músico, Kátia Vivian e o Zé Henrique também. O Zé Henrique está em todas, né? Zé Henrique acompanha todos. Esse pessoal curtiu aqui e ninguém comentou. Absolutamente ninguém. Muito bom. Curtiram por educação também, evidentemente. Pessoal, eu tenho aqui... aqui... pós-pandemia, como é que você está vendo?
sim, perdão, vai. Não, só para mencionar que eu tenho aqui a Carla Cardoso, Patrícia Bueno, Ana Karina, Marta Menezes, você deve conhecer, César Ferreira, Walter Torres, João Ventura, Wellington Cordeiro, que dois que já fizeram parte da mercearia, já participaram, Stefania Antonacci, Ana Carolina, Dora Paula Paz também. Bom, muita gente, Joyce Trindade, muita gente que está comentando aqui. Muito bom. Você lembrou do João Ventura, teve também o Chico Aguiar, né, que participou, fez parte da bancada da mercearia campista, muito honrando aí com o início. Depois o Chico fez uma plástica, né, ele fez um investimento aí numa cirurgia e tal, e virou o Álvaro Marcos. Sim, engordou um pouquinho também. Somos então, voltando, depois a gente volta a falar com o pessoal aqui, tem pergunta do César Ferreira aqui também. Vamos fechar nosso ciclo dessa pauta aí da avaliação do pós-pandemia, então, com Álvaro Marcos. O que será de nós, Álvaro Marcos? O que será de nós no pós-pandemia? Iremos incluir 3 produtos na mercearia: álcool em gel, máscara e chip de celular. E é isso. Só isso. Só isso. Pra gente só muda isso. A gente, inclusive, não reabriu porque a gente não tem condição de atender as medidas sanitárias exigidas para reabrir o comércio agora, né? Não tem espaço aqui para... Você vê que está todo mundo sem máscara. Mais de 3 pessoas. Ninguém usa máscara. Gustavo Viedo, o que será de nós? Não, eu não sou tão pessimista como muita gente está falando. Eu acho que o novo normal vai ser muito parecido ao velho normal. Eu acho que a vacina vai chegar em algum momento. Por outro lado, me parece também que uma coisa positiva que a gente vai ter dessa pandemia é a preocupação e o impacto que as mortes de produto do coronavírus está deixando no Brasil. Você começou o programa aqui mencionando os mais de 60 mil mortos e o que eu espero é que essa sensibilidade que grande parte da população brasileira está tendo em relação às pessoas que estão morrendo, uma vez que esse vírus desapareça ou que diminua, que vai acontecer isso, porque todo vírus tem um momento de auge e depois de queda. O que eu gostaria é que essa sensibilidade com a morte, essa sensibilidade com as pessoas que vão embora por causa da doença, também permaneça no Brasil em relação a outros tipos de eventos, como os assassinatos, como outros tipos de doenças, como atendimento em geral do sistema de saúde público. Então eu gostaria que, depois que terminasse tudo isso aqui, a gente passasse também a se preocupar com os outros mortos brasileiros, não apenas os que aconteceram agora por causa da pandemia de coronavírus. Mas, no mais, eu sou otimista, acho que isso aqui vai passar e também insisto que o novo normal vai ser muito parecido ao velho normal. Vitor. Olha, eu acho que pode haver assim, uma revisão, uma releitura acerca do papel do Estado também, né? Porque a gente tem visto durante essa pandemia a centralidade e a importância que o Estado tem, inclusive no caso do caso brasileiro, tanto para o bem quanto para o mal, né? A gente vê o que nos fez resistir um pouco mais durante essa pandemia
foi a atitude de alguns estados, de alguns governos estaduais, né, em ter uma atitude mais responsável com relação à pandemia e ainda sobreviver, né, a muita custa, né, a um sistema de saúde pública que muitos países, inclusive o mais poderoso deles, não tem, que é o nosso caso aqui com o SUS. Então, se a gente, mesmo com toda a dilapidação, né, mesmo com todo o desmonte que é feito com relação aos serviços públicos, o SUS ainda é um exemplo para o mundo, e o SUS salvou milhares, milhões de pessoas nessa pandemia. Então, eu acho que a gente vai precisar ter responsabilidade, inclusive com os nossos posicionamentos políticos aqui, daqui por diante, para poder prestar atenção acerca de políticas públicas e do papel do Estado, porque a gente está vendo o que o SUS salvou e a gente está vendo o que é a omissão do governo federal com relação ao tema e esse descalabro no Ministério da Saúde, como o Ricardinho pontuou, e está provocando em termos de mortes. Quanto a gente poderia ter salvado mais gente se o governo federal tivesse realmente feito seu papel de condutor de uma política, de uma gestão pública de saúde aqui. Isso serve para tantas outras áreas, né, inclusive fazendo um registro aqui com relação à nomeação do novo ministro da Educação hoje também, né, que caminha nesse mesmo sentido de trafegar contrário às universidades públicas, que tem um papel muito relevante, né, tanto na pesquisa, que é quem está nos salvando agora, que é quem está atuando agora para nos salvar, de ponta, né, para fazer pesquisa de ponta na área de vacinas, né, da identificação de possibilidades de soluções aí com relação à pandemia, e em tantas outras áreas, né, porque também a gente não pode pensar somente na ciência e na universidade pública como sendo esse socorro imediato para os temas. Ela é ponta em vários temas, há muitos tempos, né, já há bastante tempo aqui. Então, eu acho que isso vai mudar, é preciso mudar na pandemia, né, no pós-pandemia. O jeito como a gente faz determinados discursos irresponsáveis com relação ao papel do Estado, e quando o bicho pega, quando o calo aperta, quando a coisa fica feia, quando a morte bate à nossa porta, né, quando a gente se desagrega do ponto de vista social, quando esse ódio todo aflora, quando a coisa toda se desmonta, no final das contas é o Estado que precisa se rearticular, e é no Estado que a gente consegue interferir como cidadãos e não somente como consumidores, né? Acho que isso é uma coisa que pode mudar, sim. Acho que a gente aprende com tragédias, né? Todo o estado de bem-estar social da Europa, por exemplo, foi construído depois das guerras, né? Aprende-se, acho que o ensinamento, quando a gente não, como se diz popularmente, né? Quando a gente não aprende no amor, aprende na dor, né? Então, o ensinamento da dor é muito impactante, e acho que a gente tem condições de sair, possivelmente retomando até um caminho que o país tinha, porque o Ricardinho falou sobre esse nosso core, né, sobre essa nossa cordialidade, o Sérgio Marx falava isso não somente no sentido no sentido do afeto, né, mas também no sentido da violência, né, porque no sentido de sermos core, sermos passionais, inclusive nesse sentido também, podemos usar isso tanto para sermos afetuosos como para sermos extremamente violentos, que somos um país extremamente violento também. Então, que a pandemia, pelo menos, deixe o legado de uma possibilidade de mudança também com relação a isso, ao modo que nos comportamos com relação aos outros, ao modo como ratificamos as desigualdades sociais, ao modo como somos indiferentes com relação à miséria, ao próximo, ao como, enfim, tratamos as pessoas. Né? Vamos ver se a gente, pelo menos, consegue ter como legado isso. Senhores, já estamos com mais de uma hora aqui. Tem uma pergunta do César Ferreira. Eu não sei como é que está a agenda de vocês, o que vocês estão planejando para sexta-feira à noite. Se a gente pode continuar um pouquinho mais. O César Ferreira aqui está perguntando o que vocês definem como velha política. Esse discurso de acabar com a velha política elegeu o atual presidente da República. Se rememorarem, encontrarão grandes políticos, verdadeiros estadistas do período da velha política. O que é a nova política? Quem são e aonde estão esses paladinos da moralidade da nova política? Quem quer descascar esse abacaxi que nos foi ofertado gentilmente pelo nosso grande colega, amigão, fotógrafo César Ferreira? Eu queria apenas dizer, porque já que eu acho que fui eu o primeiro que falei sobre velha política,
que não estava falando, justamente não falava numa forma despectiva, estava dizendo que a população que majoritariamente votou em Bolsonaro começou a ver os políticos tradicionais como se fossem a velha política e começou a estigmatizá-los e dizer isso aí tem que ser mudado, tem que deixar tudo isso para trás e tem que eleger alguém novo. Mas em nenhum momento minha intenção era falar mal da velha política. Obviamente que a velha política tem políticos corruptos e tem políticos ineptos, mas da mesma forma que você agora, Vitor, falou que através da dor é que se aprende, talvez passando por esse período e por esse governo, a gente também aprenda a valorizar o que a velha política tem de bom. Eu também falei em velha política, mas... Quer comentar? Oi, eu. Então, estava falando em relação à velha política, aproveitando até o gancho do Oviedo, mas o que eu quis dizer, talvez não tenha ficado bem claro assim, foi em relação aos velhos maus hábitos da política. Talvez eu tenha me expressado mal em relação a isso. Não que todos os políticos que passaram ou que exerceram mandatos até agora tenham sido péssimos, horrorosos. Não, foi bem isso. O que eu quis dizer é exatamente o vício da política, o mal político, o político corrupto, o político que leva vantagem, o político que se perpetua no poder. Então, são os maus hábitos da velha política, assim como também há bons hábitos da velha política. Só esclarecendo. Ricardinho? Não. Acho que dá para conviver, né? Não dá para conviver. Acho que esse mesmo discurso contra a velha política elegeu Collor. E deu no que deu. Lembra? Collor também era o antipolítico, o anti-establishment. E vem esse presidente agora com praticamente o mesmo discurso. Só que um discurso de ódio muito mais forte desde a campanha. E quem viu, viu. Quem não viu, votou vendo, né? Pois é, Ricardo, talvez seja simples. Acho até que parte do que explica o hoje também seja aquela coisa difusa das manifestações de 2013 contra tudo e contra todos, contra a velha política, né, que foi que deu aquela sacudida e não se sabia para onde, e aí você vê e realmente quem sabe conduzir o processo toma aquilo, se apropria e conduz para uma determinada direção e foi dar no que deu, né? Mas alguém quer comentar ainda sobre isso? A gente pode ir para a reta final fazendo as nossas ofertas e baixas, como era uma tradição da nossa mercearia. Estou ansioso por esse momento. Alguém ainda? Ansioso para quê, Álvaro Marcos? Vamos ouvir. Ofertas e baixas. Ah, sim. Vamos então, ofertas e baixas da mercearia campista, aquele momento solene em que esses 4 cavaleiros com seu farol, com seu gosto refinado, com suas dicas excelentes, né, nos conduzem pelas opções muitas que a gente pode tomar na vida com relação a consumos culturais, a opções políticas, enfim, aquele momento da gente fazer aquele registro sobre o que a gente acha legal e o que a gente tem achado meio ruim. Para que serve isso eu não faço a menor ideia, mas a gente faz assim mesmo. Quem começa? Aqui, um comentário apenas. João Ventura está dizendo que a baixa que ele dá é para a internet de Vitor Menezes. Oi, eu não ouvi. Justamente, tá vendo? Justamente. A baixa que João Ventura está dando é para sua internet, cara. Bom, quem que começa? É verdade, concordo, João. Eu já mudei minha baixa para concordar com a sua agora. Vai lá, Oviedo, a sua oferta. Minha oferta já que a gente vem com 10 anos de atraso, é para a tecnologia, cara. Eu quero
Eu quero saltar aqui o avanço tecnológico que tivemos nesses 10 anos, que permitem, entre outras coisas, que a gente esteja falando aqui agora, que estejamos suportando a pandemia de uma forma mais amena, graças ao streaming, graças à quantidade de coisas que temos para ver no Netflix, no Prime Video e em outros sistemas similares, ouvir música também. Eu acho que essa é a parte boa que ficou quando a gente terminou o programa, os smartphones estavam começando a engatinhar e agora já fazem parte da vida de cada um de nós e uma parte inseparável. Então essa é a minha oferta. Eu tenho que dar a baixa agora? Vamos dar a baixa agora Sim. E minha baixa é o seguinte, também. Vamos fazer a rodada de oferta primeiro e depois vamos nas baixas? Então tá, quem vai? Álvaro, faz a sua oferta, depois fazemos as baixas. Álvaro Marcos, sua oferta. Então, a minha oferta é a seguinte, na verdade não é exatamente uma oferta, é um pedido para valorização dos artistas, principalmente os artistas locais, que vivem da sua arte e estão sofrendo muito, mas muito mesmo, os efeitos dessa pandemia. Em especial os músicos, que vivem da música, enfim, que tanto nos alegram, e há muitas outras pessoas, e que estão sem poder trabalhar há meses a fio. Estão se virando como podem, estão fazendo lives, enfim, estão contando com a solidariedade das outras pessoas, mas a minha oferta e o meu pedido é por um olhar especial para essa galera local que vive da arte e que está bravamente enfrentando essa pandemia e, se Deus quiser, vai poder voltar a mostrar todo o seu talento para o público, não só virtualmente, mas presencialmente também. Então, grande abraço para o pessoal que vive de arte aqui em Campos e na região, e que está enfrentando de forma guerreira essa pandemia. Bacana, muito bom. Sua oferta, Ricardinho. Minha oferta é um livro e, ao mesmo tempo, uma homenagem ao escritor que, infelizmente, nos deixou hoje, o Alfredo Sirquis, que morreu de desastre de automóvel em Nova Iguaçu, aos 70 anos, e foi o primeiro livro que eu li sobre a ditadura. Ele foi um dos primeiros a retornar do exílio, muito novo, e escreveu Os Carbonários. Foi um livro que tinha muita descrição sobre a tortura nos presídios brasileiros, dos presos políticos. Então, a minha oferta é o livro Os Carbonários, de Alfredo Sirquis. Muito bem. A minha oferta é pegar um pouco de carona. Primeiro, concordar com a crítica do João Ventura, ele está certíssimo. A minha baixa antecipada já é concordando com a baixa do João Ventura, para a minha própria internet. E pegar a carona da oferta do Álvaro Marcos aí com relação à cena local, né? Ele falou com relação à cena musical, eu falaria também da cena literária, né? Tem gente fazendo lançamento aí como Adriano Moura, Fabrício Maciel, Marcelo Lobac, né? Um monte de gente. Então vamos prestar atenção nesse pessoal que está lançando livros, que está lançando produção, está produzindo literatura na nossa cidade também, para a gente valorizar, compartilhar, comentar, comprar. Estou aguardando ansiosamente aqui pela editora Patual o novo lançamento do Adriano Moura. Ainda não li, por isso que não escolhi como oferta, porque eu não sei se é bom, tenho certeza que sim, não sei, né? Só iria indicar se eu tivesse lido. Mas, enfim, já divulgo o lançamento assim mesmo. Mas havia escolhido previamente, sim, um livro a biografia do Lima Barreto, que eu estou lendo nessa pandemia, uma das leituras aí, quando eu tento fugir das leituras acadêmicas, dá para ler outras leituras. Estou lendo Lima Barreto, Triste Visionário, da Lília Maurício Schwartz. É um livraço maravilhoso, te faz mergulhar ali no final do século XIX, do século XX, por meio da trajetória do Lima Barreto, ver como que era o país naquele momento, né? Essa questão racial, a trajetória de um menino que faz a sua trajetória no Rio de Janeiro, enfim, é uma delícia de leitura, recomendo fortemente. Vamos para as baixas, aquilo que a gente quer que seja exterminado, que vamos tirar do nosso estoque, não queremos mais, não queremos que faça parte do nosso rol de produtos e queremos que seja eliminado do mundo.
Gustavo Vieira. Bom, minha baixa é uma que acho que eu já repeti há mais de 10 anos atrás em algum de nossos programas. No bairro de Flamboyant foi noticiado que onde existia o voleio vai ser construído umas torres, não sei se uma ou duas torres, que aparentemente vão ser as torres mais altas de Campos, que vão ter 17 andares, torres de apartamentos. Eu já fiz, há 10 anos atrás, uma baixa similar com um empreendimento que estava no Flamboyant, que tinha, acho que, 7 andares, e reclamava naquela época desse prédio de 7 andares que ia ser construído. Pois bem, agora, 10 anos depois, não apenas esse prédio foi construído, foram construídos outros também, maiores, mas agora vem mais um de 17 andares. E eu insisto novamente naquilo que disse naquele momento. O Flamboyant era um bairro cujos parâmetros deveriam ter sido repetidos nos outros bairros que estavam por ser urbanizados na cidade, que tinham um gabarito muito simples, que era um determinado tamanho de lotes e uma vedação a construir mais de 2 andares. Isso, junto com também a proibição de lojas comerciais e de praças, porque Flamboyant tem 2 praças que também não são muito grandes, mas trazem muita gente de outros bairros. Com apenas essas regras, o Flamboyant se consolidou como um dos melhores bairros da cidade. E, no entanto, o poder público, nos últimos 10 anos, mais de 10 anos, fez tudo possível para que o Flamboyant também se transforme de maneira similar aos outros bairros da cidade, em bairros com prédios altíssimos, com super população, com trânsito, com lojas, enfim. Então, minha baixa é essa. Minha baixa é para o descaso do poder público com o urbanismo em Campos. Tá certo. Baixa do Álvaro Marcos. Então, a minha baixa é para a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, pela insensibilidade, pela desumanidade em forçar a barra para voltar ao campeonato de futebol em plena pandemia, com jogos no Maracanã, ao lado do único hospital de campanha que funcionou, com gente morrendo. Então, o pessoal internado lá numa situação crítica, alguns indo a óbito e do lado tendo uma partida de futebol descabida e totalmente irresponsável. Então, a minha baixa é para a volta do futebol no Rio de Janeiro em plena pandemia, em pleno pico da pandemia. Ricardinho, sua baixa? Isso, a minha baixa vai mais ou menos na mesma linha do Álvaro Marcos. É para as pessoas que, por egoísmo, não estão respeitando as normas de segurança e estão se comportando como não tivesse uma pandemia. Saindo sem máscara, indo em qualquer lugar, depois voltando para casa, se encontrando com as pessoas que são mais vulneráveis, como os pais, os avós, e levando para casa as doenças. As pessoas mais jovens têm mais dificuldade, têm mais imunidade, portanto, mais dificuldade de contrair a doença ou mais facilidade de se livrar da doença, enquanto os mais vulneráveis não. Então, para essas pessoas egoístas, é para elas a minha baixa. Vamos ficar em casa de máscara. Muito bem. Fica em casa. Muito bem. A minha baixa, além da minha própria internet, é para o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, não pela sua escolha. Na verdade, não surpreende muito, né? É possível até que venha a ter algum tipo de desempenho melhor do que os anteriores, né, o que não é muito difícil, dado o histórico de anteriores. Agora, a minha baixa é só para registrar que a gente precisa ficar muito atento com relação
tipo de visão que ele tem, seja com relação a valores educacionais, né, já começaram a aparecer algumas revelações bastante comprometedoras com relação ao modo como ele enxerga a formação familiar, a educação das crianças, uma série de coisas, e sobretudo como ele vê o papel da universidade pública. Então, eu acho que faço essa baixa para registrar essa preocupação sobre o que pode estar por vir aí com relação à nossa área de educação, mais uma vez, né? Senhores, despedidas, horas de encerramento, manifestações, protestos, piquetes, passeatas, discursos emocionados sobre os convulsivos, tentativos suicidas, pedidos de impeachment. Sim, Álvaro Marcos, balance a sua toalhinha. Registrar que daqui a 28 minutinhos o senhor Vitor Menezes vai estar trocando de idade. Isso mesmo. Então, quem está assistindo essa live pode invadir aí as redes sociais. Dá parabéns para ele. Manda vídeo aí. Vamos comer o bolo de Vitor. Parabéns, Vitor. Aí, o homem que já nasceu com 46 anos. Olha que beleza. Dá ele aí, ó. Daqui a pouquinho é aniversário dele. 27 minutinhos agora, hein? Muito bem. Aquela transferência que eu combinei, vou fazer, tá? Esse jabá aí. Vou trocar de toalhinha. Pessoal, eu queria destacar aqui as últimas pessoas que estão comentando: Ana Carolina, Juliana Maciel, Felipe Fernandes, eu tenho que agradecer, que foi o cara que Felipe é crítico de cinema, é publicitário, trabalha na ABL, e foi quem me ajudou a fazer aquela intro, aqueles títulos iniciais dos créditos que andam pela cidade, assim meio nervosos. Muito legal. Foi Felipe que me ajudou. Então, um abraço grande para ele, Ana Karina, minha filha Maria Vitória também. E tem muita gente aqui, Patrícia, João, que está esperando, que dizem que não vão embora se Álvaro não cai da cadeira, cara. É nisso que nós transformamos. É nisso que a mercearia se transformou. Meu filho falou que ia sabotar a cadeira para eu cair. Vê se pode um negócio desse. Mas no vídeo inicial já caí, então... Já tá. Tô caído. É verdade. Já tá caído. Já. Muito bom, senhores. Vamos chegando ao final dessa live. Vamos abaixar a porta? Bora. Vamos sim. Daqui a 10 anos a gente volta. Vamos pessoal, lá. 1, 2, 3 obrigado. e... Tchau! Já! Valeu! Abraço.